Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Círculo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para o mês de julho para as pessoas que têm signo de Câncer forte no mapa: Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Vamos ver o que a espiritualidade tinha a falar para vocês. Pegue o que ressoar, o que não servir para a realidade de vocês, solta, tá bem? Vamos lá. Signo de Câncer, quais são as pessoas que a gente vai se conectar esse mês, julho? O lobo, a libélula, a abelha, o escorpião e o morcego. Parece que você é um canceriano que você sente que você está muito mais no lado mental, ou seja, que ultimamente você tem trabalhado muito a sua mentalidade. Você pode também estar sentindo a sua cabeça às vezes exageradamente correr, sentir que sempre está contra o tempo, sentir que você tem que estar sempre fazendo as coisas extremamente rápidas, mas aqui eu sinto que a sua mente sempre sente que, independente da quantidade de velocidade que você põe nas suas ações, das coisas que você faz, parece que ainda assim você sente que não é o suficiente. Parece que tem uma energia aqui, um líder dentro de você que às vezes é muito autoritário, que acha que nada do que você faz está realmente bom ou suficiente. Então aqui eu sinto que com essa energia da abelha e da libélula vem falando para que você não fique tanto nessa energia de se cobrar excessivamente e que às vezes você aceite pedir ajuda, porque a abelha, ela é isso, né? Ela tem aquele compartilhar de energia e ao mesmo tempo todos fazendo numa mesma direção. Ou seja, às vezes você também não precisa se sentir sozinho, só porque as pessoas à sua volta, por exemplo, não estão trilhando o mesmo caminho que você, mas elas estão trilhando o caminho delas, que consequentemente, quando você trilha seu próprio caminho, você está ajudando o mundo, porque você está indo em busca da sua luz divina. Então, mesmo que às vezes as pessoas não pareçam estar indo para o mesmo lugar, e aí sendo para o mesmo lugar me refiro mais a uma energia aqui de se conectar com Deus, de ir para a energia do compartilhar, do amor. Eu sinto que você tem que focar mais nessa energia, nas coisas que você compartilha com os outros e o que os outros compartilham com você, porque parece que aqui você foi uma pessoa muito ferida e que às vezes você tem medo de se abrir. Então eu sinto que talvez essa autoridade excessiva, essa crítica excessiva seja para que você esteja o tempo todo correndo e que você não tenha esses momentos de prazer, de curtir a sua própria companhia, a companhia das pessoas que você gosta. Então aqui eu vejo que é um momento mais de você ficar mais calmo, assim, trabalhar mais a sua mente, mais uma meditação, mas também estar rodeado das pessoas das quais fazem sentido para você, para sua vida. E principalmente aquelas que mais te elevam, porque aqui parece que você já passou por vários ciclos de amizades, de trabalho, de pessoas conhecidas que muitas vezes elas te apunhalaram pelas costas. Elas falaram que não ia fazer, mas era tudo mentira, sabe? Sempre faziam, sempre tinham um burburinho nas suas costas. Então isso fez com que você sempre ficasse pensando no que está acontecendo nos bastidores. Só que aqui eu sinto que você já está numa energia onde você já tirou grande parte dessas pessoas da sua vida e que você está indo para um momento onde você está começando a construir relações extremamente saudáveis. Só que parece que você tem um certo receio, então sinto que você começa a ir nessa direção e aí você recua. Aí você começa a ir nessa direção e aí você recua. E aqui tá falando para que você continue nesse caminho, mas isso não quer dizer, por exemplo, você deixar de ter ações das quais vão te levar para onde você deseja, mas para você também focar no seu prazer, porque aqui a vida também é para ser experienciada e não ser um exército, sabe, assim, no sentido de uma rigidez excessiva.
Aqui, às vezes, eu sinto que você entra nessa energia de uma rigidez muito grande, de um querer controlar tudo excessivamente. E aqui a espiritualidade está falando, não é momento disso, está na hora de você se olhar no espelho. E esse se olhar no espelho, eu vejo que é muito voltado para coisas positivas que você não vê sobre si. Porque aqui a gente sempre fala muito sobre as coisas negativas, as quais a gente não enxerga. Mas aqui eu vejo que você tem uma mente, às vezes, tão voltada para as coisas negativas que aconteceram. Às vezes você pode ser até um pouco pessimista. Mas aqui parece que essa energia de pessimismo às vezes faz com que você não consiga ver as qualidades que você tem em si. E principalmente admirá-las, acolhê-las, fortalecê-las, sabe? Ter essa convicção de que isso é um recurso e que você pode utilizar ele. Parece que, caso você não tenha ideia de quais essas são habilidades, é por isso que você vai entrar em contato com essas pessoas que te amam e que você ama e que te agrega. Porque essas pessoas, mesmo que nas entrelinhas, elas sempre estão te elevando, sempre falando características extremamente positivas sobre você e que, consequentemente, faz com que você se sinta fortalecido. Mas eu sinto que esse fortalecido é muito mais sobre... Claro que eu sinto essa coisa do amor que você tem por essas pessoas, mas eu sinto aqui também que é um reconhecimento de características suas. Muitas vezes você ouviu só o reconhecimento de características negativas, de onde você errou. E aí parece que esse grupo de pessoas, ele aponta para você as coisas positivas que você faz. Isso é um diferencial. E parece que você já está no controle da sua vida há um tempo, tentando organizar tudo, fazer um certo malabarismo, né, para lidar com todas as áreas da sua vida. Mas eu sinto que aqui a prioridade é a sua mente, tentar fazer com que ela descanse nesse momento. E não é porque sua mente precisa de descanso que você vai parar de fazer as coisas que você deseja, de ter ações que vão te levar para onde você quer. É só na questão de, às vezes, você sofre excessivamente e desnecessariamente por conta dessa mente, que como ela está muito rápida e funcionando mais do que você gostaria, ela sempre te leva para certos pensamentos de, será que essa pessoa vai me ferrar? Será que isso vai dar errado? Às vezes um medo, assim, muito grande do oculto, que faz com que você sempre esteja com essa barreira levantada. E aí a sua desculpa é pra você não se machucar, mas aqui com essa energia do lobo me fala que você é uma pessoa forte, inteligente e estratégica o suficiente para você conseguir lidar com qualquer das coisas que apareçam na sua vida, para você não se amedrontar no primeiro obstáculo, nas coisas que você ainda não entendeu, sabe? Vamos ver o tarô. Mais uma. Obrigada. Quatro de copas. O bobo. A estrela. O diabo. E a força. Bom, aqui parece que essa energia do lobo, muitas vezes, ela te deixa numa certa frustração, porque como você tá numa energia excessivamente de fazer em busca dos sonhos, e como essas coisas sempre demoram um certo processo, tem um tempo aí, isso faz com que às vezes você não foque no viver o agora, você esteja sempre pensando no futuro, no que você vai viver no futuro, nas coisas, nas portas que você vai abrir, mas esse olhar excessivamente para o futuro te dá essa ansiedade que faz com que a sua mente fique a milhão e ao mesmo tempo te dá uma frustração do agora, de ter esse olhar pessimista para tudo que anda acontecendo agora. E eu sei que a gente sempre está em busca de melhorar a nossa vida, né? Mas parece que aqui há um certo descontentamento excessivo, parece que está faltando olhar nos detalhes quais são as pessoas, quais são as situações que te agregam e se unir mais a elas, porque às vezes essa desesperança, essa frustração faz com que
às vezes a sua energia esteja extremamente para baixo e às vezes você acabe atraindo situações, pessoas nas quais você já não tem necessidade mais de lidar, mas esse seu medo excessivo do que pode acontecer, do desconhecido, faz com que você sempre veja toda e qualquer pessoa que se aproxime como uma possível ameaça. E esse viver com medo excessivo faz com que você esteja sempre pensando que agora não é suficiente, já que você está com muito medo, ao mesmo tempo uma mente que não para, não consegue dormir, então fica tudo sempre muito cansativo. Parece que aqui você está vivendo uma vida muito cansada, que está precisando desse up. Eu sinto que esse up que você precisa, dessa renovação de fé, de esperança, desse brilho, é estar conectado com amor, com as pessoas que você ama. É isso que vai te fortalecer, que vai te preencher no momento. Só que parece que você está fugindo um pouco dessas dinâmicas, porque às vezes essas dinâmicas com pessoas que você ama muito faz com que você tenha que olhar para si, certos aspectos que muitas vezes elas também te mostram. Eu sinto que tem um grupo que mostra assim, características muito positivas quando fala a respeito sobre você. Só que quando você olha para as pessoas, para esse grupo, por mais que sejam pessoas extremamente positivas nessa vida, você ainda assim consegue ver as características negativas dessas pessoas. Parece que como você está com a mente pessimista, você fica, parece que você sente que está sempre se olhando no espelho, sabe, quando você está com esse grupo. E às vezes esse se olhar no espelho excessivo faz com que você tenha um certo desgosto, assim, porque são situações nas quais você sabe que tem que resolver e lidar, mas às vezes você não consegue lidar ainda. Então parece que às vezes ao entrar em contato com essas pessoas, por mais que elas façam coisas positivas para você, elas te digam coisas positivas, elas te mostrem coisas boas, ainda assim você está olhando mais para as características negativas, ou seja, para esse olhar excessivo no espelho, que faz com que às vezes você tenha uma certa culpa por não ter resolvido isso ainda, sabendo que isso é algo que precisa ser resolvido. E aí esse algo vai ser bem específico para cada pessoa. Mas aqui é algo relativo, característico à sua sombra. E eu sinto que isso tem muito a ver com esse aspecto do elemento ar, ou seja, então pode ser que às vezes você tenha palavras extremamente afiadas, que você consiga ler nas entrelinhas e às vezes você deixa um ambiente desconfortável quando você faz certos questionamentos, mas tem uma coisa aqui de um certo enfrentamento que você tem diante de algumas situações que causam um certo desconforto, que poderiam ser lidadas de uma outra forma, ou seja, não a ferro e fogo, porque como veio a carta da força, vem me falando que você tem uma capacidade enorme de conseguir ver, não ver o que está às vezes acontecendo, ou seja, muitas vezes você não entendeu totalmente as entrelinhas, mas você consegue sim sentir, sabe, o que aquela pessoa quis dizer, por mais que você não tenha certeza. E aí você pode usar isso de uma forma mais inteligente, ao invés de um confrontamento direto com as pessoas. Você pode lidar com isso de uma outra forma, porque aqui eu vejo que como você está sempre com essa barreira muito levantada, muitas vezes você impõe o seu limite de uma maneira muito direta. Acho que eu vejo que você quer ser uma pessoa mais assertiva, mas às vezes esse direta faz com que você seja um pouco grossa, que seja um pouco seco, assim, sabe, áspero o jeito que você se comunica. Então aqui vem falando que a sua gentileza, a sua característica mais do feminino, né, essa coisa de domar o outro sem precisar impor a força. Eu acho que é esse o momento que a vida está te falando, na hora que você não precisa tentar impor tudo de uma forma grosseira, direta. Pode ser de um outro jeito, e o outro jeito é da maneira mais suave, de talvez usar como a gente falou aqui, de um jeito de falar mais direto. Pode ser que você diga, mas você possa, por exemplo, se a gente usar isso como, né, um exemplo aqui, se você fala de uma maneira muito direta, você pode usar jeitos mais suaves de falar, mas ainda assim sustentar o seu limite, de às vezes não ir para o confronto direto, pode ser às vezes pelo sarcasmo, ou às vezes de como você se sentiu na situação. Aqui veio muito aquela energia que está em alta, que seria muito bom para você estudar comunicação não violenta, tá? Seria algo muito positivo para você e agregaria muito na sua caminhada, porque você tem uma certa dificuldade de expressar as coisas que você gostaria, sem que às vezes fira as pessoas.
E parece que essa energia do lobo, às vezes ela é muito solitária, né? Porque como você faz, às vezes você gostaria de não estar nessa posição da ação, você gostaria de estar na posição de receber carinho, receber amor. Só que você sempre está com a barreira levantada, sempre com um medo muito excessivo. Então aqui parece que as coisas do passado, às vezes elas ainda assim tomam conta da sua vida, de como você vai experienciar as coisas que estão chegando. Tá muito com um olhar, com medo de que as coisas se repitam, porque aqui eu sinto que você já repetiu muito ciclo. Tem algumas questões suas que foi muito difícil de você entender o que estava errando. E aí parece que você tem um medo muito grande de ficar presa de novo num ciclo. Só que aqui é exatamente esse medo que precisa ser cortado. É esse medo que está no ciclo agora. Agora é o construir, confiar e ir em busca das pessoas que te ajudam a construir algo, construir bases de relacionamento, e sejam afetivos, familiares, de amizades aqui, mas relacionamentos fortes. É preciso construir eles no dia a dia. Não se afastar, não se afaste dessas pessoas. Aqui tem aqui um grupo de pessoas que gosta muito de vocês. Trono, seu potencial é infinito. Cinza, os fins são inevitáveis. Ih, eu não mostrei, né? Poção, lembre-se de praticar o amor próprio. E castelo é tempo de cura, não de guerra. Perfeito. Então aqui parece que esse é tempo de cura e não de guerra. É de você entender que você já fez muitas das coisas que você gostaria, que você já arrancou toda a erva daninha do seu jardim, e que você já começou o replantio. Você não precisa ficar, sabe, nessa fissura de sentir que você nunca tá bom o suficiente. Também tem isso, sabe, essa energia do lobo, de sentir que você precisa liderar certas questões e de ao mesmo tempo sentir que você precisa de mais confiança para fazer certos movimentos. Você nunca sente que o que você é agora e o que você tem agora é o suficiente para você chegar em algum lugar. Parece que nunca é bom o suficiente. E aí aqui tá falando, olha, tá na hora dessa visão de mundo pessimista, desse erguer os muros excessivamente, não se permitir vivenciar o momento, as relações, tá na hora de ir embora. Porque aqui eu vejo que você já tá passando por um momento de se construir e de construir essa confiança. Porque esse lobo também vem de uma energia assim, de você confia no seu taco. Você sabe o que você é. Aqui uma pessoa que já vem longos anos em um autoconhecimento muito grande, ou seja, você já sabe grandes características a respeito de você, e isso já te dá uma certa segurança, e você precisa se manter nessa energia, não do jeito que você está fazendo, porque o jeito que você está fazendo é só viver nessa energia. Então, por mais que muitas vezes você se sinta forte, confiante, ainda assim parece que falta algo. Falta algo porque essa energia do lobo, ela é uma energia yang, ela é uma energia de ir pra fora, de expansão, de ir em busca das coisas, o que é extremamente importante para você que está trabalhando o seu amor próprio. Mas ao mesmo tempo, se você dá e você não recebe, começa a faltar algo. Então aqui está na hora de você receber certas coisas também. Então aqui a espiritualidade pode te trazer novas pessoas também, caso você não esteja num grupo de pessoas das quais você sente que te levantam. Aqui tem um grupo de pessoas chegando, pelo menos uma pessoa, tá? Porque essa abelha junto com a estrela vem me falando muito que tem uma pessoa de assim, é um ouro essa pessoa. Se tá na sua vida, construa um relacionamento com ela, amizade, ou seja o que for, mas essa pessoa aqui, ela tem tudo para que você necessita, assim, sabe? Aquela relação que consegue te levantar e que ao mesmo tempo consegue entender suas indas e vindas, sabe? O seu bom humor, o seu mau humor, mas ainda assim é uma pessoa que consegue se manter na própria individualidade. Uma pessoa que, quando ela vai te dar a opinião dela, ela não dá porque você gostaria de ouvir isso, ela dá a verdadeira opinião e ainda diz algo que te agregue, né? Algo que ela pense. Talvez ela não esteja enxergando desse jeito.
Bom, então como não é momento de guerra, ou seja, não é momento de você ficar com os muros levantados, tá? Na hora de abaixar os muros e se permitir sentir coisas novas, sentir, e às vezes essas coisas novas podem ser com ciclos que existem na sua vida e que muitas vezes você pensa em tirar só porque você acha que não está funcionando a dinâmica, e às vezes não é isso, não é questão de cortar essa pessoa totalmente, mas sim de mudar a dinâmica que você tem com as pessoas e de entender que você pode levar a vida de um jeito mais leve, tanto a vida quanto as relações, mas principalmente aqui eu acho que o seu trabalho, porque você está tão empenhado nisso que às vezes você bota muito peso. E aí quando bota peso, às vezes você não se sente apto o suficiente a carregar certas coisas. Parece que como está pesado e começa a ficar dificultoso o caminho, você acha que o problema é você, né? E assim, o problema é o jeito que você está lidando, não você e suas características. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!